Oi, gente. Hoje eu queria falar sobre plantas e filhos. O que os dois têm a ver? Tem a ver muita coisa, que os nossos filhos são como plantinhas. E da mesma forma que essa planta precisa ser cultivada, nossos filhos também precisam ser cultivados. A plantinha precisa de nutrição, nossos filhos também. E essa plantinha aqui, hoje ao passar, que eu vim molhar a planta, vim cuidar dela, porque eu lembrei que essa planta aqui ela é muito especial para mim. Ela me acompanha há mais de 30 anos. E todos os dias eu venho aqui, jogo uma água nela, jogo os nutrientes nela. Hoje eu já joguei uma casquinha, né, de ovos. As casquinhas de legumes e verduras que sobram eu coloco aqui. Eu já limpei as folhinhas dela, eu converso com ela e eu vou contar a história dela para você. Há uns mais de 30 anos atrás, eu fui contratada pela Excelsa, né, que hoje é EDP, e eu fui trabalhar em Vitória para ser secretária. E quando eu cheguei na minha sala, que eu tinha uma sala, tinha um banheiro, e nesse banheiro era muito escuro, não tinha janela, não tinha báscula. E dentro do banheiro tinha um vaso com uma folha, com um galinho seco. E a menina da limpeza chegou e entrou no banheiro, pegou aquele vaso, ela ia jogar fora. Eu falei assim, não jogue fora, me dá esse vaso aqui. E eu peguei esse vaso com esse galho seco, eu coloquei ele próximo à janela, quer dizer, eu tirei ele de um lugar escuro, que ninguém estava cuidando, eu botei ele próximo à janela, onde batia a luz do sol. Todo dia eu ia ali, olhava, eu molhava sempre, eu conversava com aquele galinho seco, e eu coloquei uma música ambiente, né, para mim, então ali também próximo àquele galinho seco. E passou-se uma semana ou mais, eu observei que estava nascendo uma folhinha verde daquele galho seco. Então, daquele galinho seco, é essa plantinha aqui, que ela já deu muda e ela está me acompanhando. Aonde eu vou, essa planta me acompanha. Eu não sei o nome dela, mas da mesma forma que eu precisei nutrir essa planta, que eu precisei cultivar, porque eu coloco, de tempo em tempo, eu coloco terra nova aqui, eu dou uma mexida, eu já troquei o vaso. Aqui eu botei ela, tem um teto com vidro, onde bate a luz do sol aqui também. Então, nossos filhos também precisam de cultivo. Nossos filhos também precisam de nutrição. E o que, Lúcia? Que tipo de nutrição? Nossos filhos, eles precisam ser nutridos no seu emocional. Nossos filhos precisam ser nutridos na ousadia, ensine ele a ser ousado. Nossos filhos precisam ser nutridos na paciência. Tem criança que não tem paciência. É uma criança estourada, é uma criança nervosa. Precisamos nutrir a paciência neles. Precisamos nutrir a empatia, né? Ensinar a criança a dividir um brinquedo, a doar um brinquedo, uma roupa. E isso, essa criança, ela só vai aprender com a gente, com as nossas atitudes. Porque criança é igual uma esponja, ela absorve tudo. E ela fica de olho na gente. A gente pensa que não, mas o tempo todo ela te observa. E ela vai aprender não pelo que você fala, viu, pai e mãe? Ela vai aprender com a sua atitude. E nossos filhos também precisam ser nutridos. O pertencimento. Nossos filhos, eles precisam se sentir pertencentes, precisam se sentir uma família. Você colocar ele para ajudar ele nas atividades de casa. Você colocar ele para participar das coisas, de uma conversa. Nossos filhos precisam se sentir importantes. Lúcia, como? Você fazendo uma festinha de aniversário para ele, você abraçando ele, você beijando, você fazendo ele se sentir feliz, ele vai se sentir importante. Aí as pessoas falam, festinha de um aninho, ele nem vai lembrar. Lembra sim, tudo fica guardado na memóriazinha dele. E de tempo em tempo ele vai querer olhar aquele álbum, tira bastante foto, porque quando ele vai crescendo, ele vai vendo que ele foi importante para aquela família. E validando o tempo todo, falando que ele
que ele é bonito, que ele é um filho especial, que ele é um filho amado, que ele foi muito desejado. Nós temos que nutrir essas coisas dos nossos filhos, porque senão ele vai ficar naquele quartinho escuro. Quantos filhos estão no quarto escuro? E muitos pais achando que é normal. O filho está lá trancado, não quer conversar com ninguém, só fica no celular. Às vezes os pais não sabem nem com quem eles estão falando, nem com que jogo estão jogando. Então, pai, mãe, tire o seu filho do quarto escuro. Nossos filhos precisam de conexão. O que é conexão? Olhar no olho do filho. Qual foi a última vez que você olhou bem dentro dos olhos do seu filho e disse: eu te amo, você é especial para mim, meu filho? Então isso tudo é importante, é nutrição para o seu filho. Conexão, vocês se abraçarem, vocês comerem pipoca juntos, assistir um filme juntos, vocês brincarem, e soltar pipa, jogar futebol, mãe, brincar de boneca, fazer atividades com seu filho. A nutrição também é tempo de qualidade. Eu tiro tempo com meu filho, mas não é um tempo de qualidade. Às vezes você está junto com o seu filho, mas você está no celular, você está assistindo seu futebol e seu filho está ali do outro lado, brincando sozinho. Isso não é gastar tempo com o filho. Gastar tempo com o filho é ter tempo de qualidade. Tirar aquele tempinho só para ele, nem que seja 15 minutinhos. Isso faz muita diferença. Isso é nutrição, você está nutrindo o seu filho. E nutrir o filho, né, ele vai se sentir amado, ele vai se sentir cuidado, ele vai se sentir especial. Então, isso vai se manifestar na vida dele durante toda a vida dele, na fase da adolescência, na fase jovem, na fase adulta. Ele vai crescer um filho saudável, seguro, confiante, feliz. Então você vai estar preparando o seu filho para ele ter uma vida extraordinária. Então eu te pergunto, você tem nutrido o seu filho? Você nutriu o seu filho hoje? Me responde, dê uma nota de 0 a 10. O que você tem feito? Você tem falado palavras de afirmação para o seu filho? Você tem ensinado a empatia a seu filho? Você tem nutrido todas as áreas da vida dele? Porque a criança ela precisa ser nutrida em todas as áreas, pertencimento, importância, né? Ele se sentir feliz. Você tem ajudado seu filho nas tarefas que ele tem dificuldade? Então, olhando nos olhos do seu filho, você vai perceber que ele precisa de alguma coisa, ele precisa da sua ajuda. Então, pai, mãe, comece a nutrir o seu filho. E você vai ter uma plantinha, um filho é uma plantinha, gente, uma plantinha linda. Seu filho vai crescer saudável, vai dar mudas, vai dar frutos, né? As raízes vão se aprofundar. Tem plantas que dão até mudas pelas raízes, eu tenho aqui no quintal. Então, pai, mãe, tire seu filho do quarto escuro, né? Faça como eu, né? Não deixe que ele se afaste de você, não deixe que ele vire um galho seco, porque se você não fizer isso, ele vai procurar essas coisas em outro lugar. Aquele espaço que é de pai e mãe, que você deveria estar fazendo a sua parte, dando amor, dando essa nutrição, ele vai procurar em outra coisa. Pode ser nas drogas, pode ser na prostituição, pode ser, infelizmente, a gente sabe que tem muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens que estão tirando suas próprias vidas porque se sente rejeitado, e dar limites. Uma outra nutrição, dar limites. A criança precisa de limites, porque senão ela se sente rejeitada, ela se sente abandonada. Isso aconteceu comigo. Eu me senti abandonada quando meus pais não se importavam comigo. Não porque eles não queriam, eles não sabiam. E hoje, pai e mãe, nós temos tudo nas mãos, temos a internet, temos livros, temos muita informação que os nossos pais não tinham. Então, mais do que nunca, depois dessa pandemia toda, os nossos filhos precisam de muita, mas muita nutrição. Então, pai e mãe, não deixe acontecer o pior. Nutre seu filho hoje, ok?